Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, reine em cada coração, amém? Amém. Hoje é um dia de festa, um dia de gratidão ao nosso Deus por 61 anos de organização da Igreja Batista do Vale do Pinheiro. E ao longo desses 61 anos, essa igreja tem estudado e trabalhado
na proclamação do Evangelho, sempre passeia na obra missionária, servindo sempre a comunidade. Nós louvamos a Deus. Que bom que você está aqui hoje, aceitou esse convite. E vejo aqui irmãos de várias localidades. Nós temos aqui hoje a orquestra da PIB de Águas Claras, que é pastoreada pelo pastor Jessé, que também coordena a Associação Batista Metropolitana. Também há alguns irmãos da PIB de Águas Claras. Nós temos aqui conosco também o irmão Mauro, Igreja Batista Flávio Marques, não é isso? E muito feliz que o senhor tenha aceito o nosso convite. Também o irmão Manuel, família, pai do pastor Francis, estará trazendo uma mensagem da Igreja Batista Segunda do Salgado Filho, não é isso? Então, aqui à frente nós temos aqui a irmã Eunice, juntamente com a família, e são da PIB do Colorado. Então, nós estamos uma noite de festa de vários irmãos e irmãs reunidos. A irmã Nilza, com certeza, está muito alegre, porque hoje está com o Tiago, Maria Luísa, Francine. Bom, tem hora de idade vai chegando, a gente vai começando a pouco aqui. Meus queridos irmãos, é muito bom. Nós temos aqui o irmão da PIB Águas Claras também. Eu quero te convidar neste momento a ficar de pé para juntos, orarmos ao nosso Deus, nos preparando para esse tempo de celebração e que de fato estejamos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Antes ainda, nós temos aqui o Léo, Viviane, da Igreja Batista Central, Bernardo, Felipe, né? Todos os irmãos aí, mesmo que eu não tenha mencionado seu nome, estou muito feliz de vê-lo aqui. Em nome da Igreja Batista do João Pinheiro, nós queremos dar as boas-vindas aos irmãos. Eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos, para juntos orarmos ao Senhor. E a palavra do nosso Deus nos diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que possamos, nessa noite, no nome do Senhor Jesus, transbordar de ações de graça a este Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, a este Deus que nos formou e por meio do seu Filho Jesus instituiu a igreja, a qual ele é o cabeça, o Senhor sobre todas as coisas. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa noite, quando reunimos em teu nome. E nós queremos te louvar e bendizer ao Senhor, porque é que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Eu te agradeço por cada família, cada irmão e irmã em Cristo que já chegou para este tempo de adoração. Também queremos colocar diante do Senhor aqueles que talvez estejam a caminho e por circunstâncias de trânsito ainda não conseguiram acessar aqui o espaço de culto, de adoração ao Senhor, que o Senhor possa trazer-nos em segurança. E a nossa oração é que este tempo que passaremos juntos possa ser, de fato, de serviço ao Senhor, de louvor e honra e glória ao teu santo nome. E que possamos, por meio da tua palavra, sermos conduzidos e edificados. É a oração que faço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E o nosso convite nessa noite é que você possa frutificar em ações de graças ao nosso Deus. Vamos ficar de pé e juntos continuarmos louvando ao Senhor.
Glory.
estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo universo vem hoje no mar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia por dia, bênçãos em ti. Tua misericórdia me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, lugar, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. De novo vida temos esperança. Desfrutarei do teu figo padrão. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor.
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, amém? Que alegria estar aqui, né? Com os irmãos, igreja. Igreja que já emenda com todos nós com muitas festas. Falei com o pastor Diego, né? Fim de ano e vocês já emendam com essa festa que não está parando, né? Em dezembro, agora em janeiro. Agradecer pela vida da igreja. Então é muito bom estar aqui, pastor Diego, Gisliane, sua esposa, sua filha Lia, que o Senhor esteja abençoando vocês, e a Igreja Batista João Pinheiro, que conheço, fiz amizades aqui, tem a prima do meu pai, a Nilza, seu filho Tiago, e é bom rever sua esposa, sua filha Tiago, e a gente vai encontrando nessas coisas aí da vida, e é muito bom encontrar todo mundo. O Tarcísio, que é meu amigo aqui já há muitos anos, de Jubac, Juban, de rock, então é muito bom encontrar amigos queridos e tantos outros aqui que eu estou vendo ali, e que o Senhor esteja abençoando. O pastor Gessé que está ali, nosso coordenador da BAMI, muito bom, sempre está perto do pastor Gessé, a gente sempre aprende com essa turma aí, e que o Senhor continue abençoando a igreja João Pinheiro. E eu vim aqui quando era menino, né? Era menino em Vista Alegre. O meu pai falou aqui, o Geraldo Souza, que já está na glória, a gente tinha os embaixadores do rei, e a gente rodava essas igrejas aqui, toda a região oeste, né? Com os meninos cantando. Então, eu acho que era o pastor Fernando, que era o pastor que na época, se eu não estou enganado, e a gente rodava isso aqui no caminhão, era tudo liberado naquela época, cheio de menino, e a gente passava nessas igrejas aqui, principalmente da região oeste. Então, é muito bom, e a igreja de João Pinheiro sempre presente, sempre crescente, né, na denominação, e claro, aqui no bairro. E minha tia morou aqui pertinho, tem minha prima que mora ali ainda, aqui nessa rua aqui à esquerda, bem lá no final tem um comérciozinho, minha tia Judite, e ela já faleceu, mas o meu tio Luiz. Então a gente lembra aqui da igreja, tanto esse lugar, com muito carinho. E eu trago um abraço aí da nossa igreja, a primeira igreja batista de Roça Grande, Sabará. Eu estava em Janaúba e essa igreja me chamou também por ter me conhecido na Jubac, muitos amigos ali, e veio esse convite, se eu queria voltar, né, para estar mais perto. Eu fiquei em Janaúba quase 4 anos, naquela tragédia da creche que nós trabalhamos muito ali, e crianças, 9 a 10 crianças morreram, e 3 adultos, né, 2 adultos, professoras morreram, a gente trabalhou muito. E minha saúde foi lá embaixo, viu? E aí, graças a Deus, o Senhor me tirou ali, que estava muito longe, muito distante, mais de 500 quilômetros daqui da família. O pastor Gessé, eu perdia muitas reuniões, né, da denominação, que gosto muito de estar, participar. Quem me conhece aqui como meu pai disse, desde pequenininho, né, Diego? Eu sempre sou participativo na denominação, mas lá eu não conseguia, né, por vários motivos, a distância, e Janaúba está mais de 100 quilômetros, 130 quilômetros de Montes Claros, então eu não conseguia participar bem.
E lá ainda deu uma crise na associação, na época lá, não sei se o pastor já se lembra, e quase que a associação de lá briga, o pastor Márcio teve que ir lá, a liderança da denominação, e olha que foi cruzado. Claro que eu fui contra, né? Não participei de nenhum motim, nunca participei de nenhuma rebelião nesse sentido, mas graças a Deus resolveu, mas o Senhor me trouxe para mais perto, né? Então é muito bom estar aqui com a minha esposa Aline, que está ali, meus pais, minha mãe, e a Kézia, nossa irmã e vizinha, gente boa, que está com a gente aqui hoje. É muito bom ter a Kézia com a gente. E vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias. O pastor Diego, os irmãos escolheram um tema que eu gosto muito. Diego acertou em cheio ao me chamar, eu vivo isso, igreja multiplicadora, fazer discípulos. Como meu pai disse, isso é desde pequeno, eu já discipulo jovens, já sempre discipulei dando estudo bíblico. 2 pastores que me marcaram muito nisso foi o pastor Jair Tempone, quem lembra aqui, está mais tempo, mas o pastor Eupídio Ângelo, né, que é um feroz e sempre trabalhou com células, abrindo casas, dando estudo bíblico, e eu cresci vendo isso. E lá no Vista Alegre não foi diferente, fui líder de jovem, embaixador do rei, e assim sempre discipulando. Então não é novo, eu não vou falar de teoria, mas para a glória de Deus, aquilo que eu pratico. E a pergunta com o tema que a igreja e o pastor Diego propôs: frutificai, qual o seu fruto? Aí eu coloco uma pergunta: qual o seu fruto? E ali nós vemos essa imagem tão gostosa que a gente viu até muito agora de final de ano, né? Viu e se alimentou também, mas tem mais do que isso. E o texto que nós vemos aí, João 15:8, em que o pastor Diego já fez a leitura, que é um texto que eu gosto bastante, e que nós vamos fazer farei a leitura de todo o texto, para que nós possamos compreender o contexto. João 15, de 1 a 8. Eu dividi aí a sessão, né? É uma sessão um pouco maior, dentro do capítulo 15, mas coloquei até o 8, e assim para que fique melhor, e o tempo que os irmãos, não cansar muito os irmãos, mas é claro que a palavra de Deus não deve nos cansar, né? Amém, irmãos? A palavra de Deus deve nos alimentar, e nós vamos falar um pouco disso agora também. Então você acompanha aí que eu farei a leitura, João 15, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. 7. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém? Pela palavra do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta para você acompanhar a exposição da palavra do Senhor, e assim iremos fazer. Como coloquei na pergunta: qual é o seu fruto? O pastor Diego fez lançou um desafio para a igreja, e claro que para todos nós, do livro do Kate Phillips, Formação do Discípulo. Ele trabalha mais ou menos isso que o pastor Diego falou. A ideia dele é ganhar uma pessoa para Jesus por ano. Pensando na idade, se for 35 anos, 35 anos, com essa multiplicação de discípulos, você, cada um de nós podemos multiplicar milhares de discípulos. Só que tem uma carência muito grande no nosso meio. Nós temos muitos desafios.
e de igreja, de denominação. A denominação está aí para servir as igrejas, para avançar mais na obra missionária do Estado e do país e do mundo. Mas o desafio de ganhar pessoas para Jesus. Nós paramos muito de evangelizar. E eu não estou falando de folheto entregue na rua. Eu não estou falando, como eu falei de caminhão agora há pouco, sendo embaixador do rei, e eu já tive banda de rock também, como Tarcísio, parava o caminhão e lá em Neves uma vez também, viu, pastor Diego? Paramos lá com a minha banda Cicatrizes, e aí a gente tocava ali para aquele povo da praça, né? E eu acho que foi um bairro parecido com esse aí, com esse nome. Acho que é Veneza, na época. Mas hoje mudou muito mais do que aquela época. Tinha vontade de fazer isso, sabe? Tinha vontade. Eu sei que os resultados é muito pouco. Se eu fizer uma pergunta, fizer essa pesquisa aqui, alguém converteu, entregou a vida para Jesus com um folheto? Levanta a mão. Acho que ninguém, né? Ninguém aqui da banda, da orquestra também não, hein? Olha a estatística, pastor Diego, pastor Zimar, pastor Gessé, nossos líderes, irmãos. Por quê? É relacionamento. É relacionamento que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus. É andar perto das pessoas. E é isso que vai fazer toda a diferença. E assim deve ser. O Senhor Jesus, que é relacional, que ele estava sempre relacionando com as pessoas, e os exemplos que ele deu, como o próprio apóstolo João, o escritor João disse, se fosse escrever tudo o que aconteceu, não caberia no mundo a Bíblia. Então ele deixou exemplos como a mulher samaritana, Zaqueu, o Nicodemos e tantos outros, para que nós possamos ter de exemplo, parâmetro para a nossa vida, para que possamos entender da nossa missão. Ainda nessa introdução, o desafio tão grande, tratando que nós temos aqui as duas associações representadas com seus coordenadores, pastor Zimar e pastor Gessé. O grande desafio é a região metropolitana de Belo Horizonte. Nossas igrejas, o recorte aqui na ABC e na ABAME é triste, com menos, muitas igrejas, mais de 60%, igrejas com menos de 50 membros. Mas aí eu coloco para nível de Convenção Batista Brasileira, para nível de batistas brasileiros, também vai quase a mesma coisa. E na América, conversando com o pastor Fabrício Freitas, nosso executivo de missões nacionais, sempre em conversas com ele, e ele também disse que nos Estados Unidos também acaba sendo quase a mesma coisa. É porque a gente quer ir nas megas igrejas, os pastores vão em discussões aí, né? Que a nossa denominação até promove. Claro que eles vão em igrejas maiores, ver o que está dando certo. Esse case de sucesso, né? Que é chamado assim hoje, está dando sucesso. Mas são muitas igrejas pequenas. Os desafios são grandes, só que precisa trabalhar. Precisa trabalhar. O meu pai trabalha e eu também. Amém? E você também deve trabalhar. Porque ninguém está chamando aqui, se todo mundo aqui for pastor, missionário, glória a Deus. Mas o Senhor quer que você faça discípulos onde você está. Aonde você está. E ganhar pessoas para Jesus. Cada um missionário. Cada crente um ministro do Evangelho, de fato. Cada cristão um ministro do Evangelho, que serve ao Senhor e prega o Evangelho. Como nós estamos precisando dessas figuras evangelísticas e os evangelistas. Como o pastor Diego disse, eu cresci na Juban e num tempo muito bom, dos anos 90 e no início de 2000, Miqueias Barreto vinha sempre falar para a Juban, e aquele homem era tão evangelista, né? Não sei se o pastor Diego lembra dele. Nordestino, já está na glória, mas todo momento aquele homem pregava o evangelho. Toda oportunidade ele pregava. Ele falava em Recife, ali em Pernambuco, de onde era, via aquelas mulheres subindo morros, lugares muito difíceis, ou na rua carregando água. Aquela oportunidade o pastor Miqueias pregava. Tem uma água melhor do que essa. Tem uma água melhor do que essa para você. Que é a água da vida que você não vai precisar buscar mais. Dando o exemplo da mulher samaritana, não é? Eu também trabalhei na madrugada do carinho com Deus, alguns anos, antes de ir para o seminário. E a gente na madrugada ali no centro de Belo Horizonte, lugares bem difíceis, os piores ali que você já imagina, né? E sempre levando pão, alimento, e a gente falava que tinha um pão, alimento. Nós temos muitas oportunidades. Estou dando de exemplo de projetos ou de um pastor, e que hoje
Principalmente eu que não sou do lugar, o pastor Diego não é do João Pinheiro, né, que eu lembro da sua história. Nós precisamos relacionar, mas a igreja já está aqui há muito tempo. Aí, colocar a igreja e desenvolver a igreja, mas a igreja entender do senso de missão. Dizendo sobre esses quadros, essas estatísticas bem simples, objetivas, revitalização às vezes não é um sinônimo de igreja pequena. Pastor Zimar, pastor Gessé, e talvez os irmãos mais velhos, mais experientes aqui, sabem de igrejas grandes que precisam de revitalização, em que os batistérios estão colocando instrumentos, estão colocando aquelas coisas de teatro, colocar poeira, sabe? Pegando poeira, quer dizer, lá no batistério, e o batistério fica seco. Eu falo para a igreja, o batistério pode ficar seco, não. Nós precisamos estar batizando sempre. Para a glória de Deus, todo ano tem batismo lá em Roça Grande, praticamente todo ano. Só um ano que, sendo verdadeiro, não conseguimos. Então, precisa ter, o sinal que a igreja também está desenvolvendo, que está frutificando. Mas a intencionalidade, como o nosso Jesus foi e precisa ser com a gente. Não vai acontecer se nós não movemos, se nós não formos até as pessoas levar o evangelho. Vamos lá então, e expondo esse texto, João 15, no primeiro versículo, que ele diz que ele é a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A videira que é um organismo vivo. Israel foi sempre chamado assim, sempre tendo esses exemplos para que eles possam entender. E a videira verdadeira, ele é a videira verdadeira, o pai é o lavrador. E assim agora o Senhor fala que ele é a videira. E dali toda fonte, tudo aquilo que precisa, nós podemos buscar nele. O texto é uma progressão, é muito comum na palavra de Deus, uma progressão, um desenvolvimento do texto. Você vai ver que interessante como isso vai acontecendo agora. Ele destaca muito bem sobre isso, que Deus é o lavrador, ele supre todos os organismos vivos. Hoje muitos métodos de igreja, muitas oportunidades, e como eu disse, tantos outros anos atrás, tantas oportunidades que temos e tivemos para testar, e tantos pastores testaram, mas não adaptaram a sua cultura. É observar bem a cultura local. Hoje, irmãos, para fazer missões transcultural, às vezes você não precisa ir de um país para outro, não. Eu posso ir do meu bairro para Águas Claras, né, pastor José? Lá é outra cultura. Lá em Sabará, a cultura, por exemplo, do futebol. A minha igreja tem um time. Nós temos um time de futebol. E nós participamos de Libertadores no Futsal. Ano passado nós pegamos um time, entramos nessa taça chamada Libertadores mesmo, de Futsal, que é o futebol society. Nós pegamos time de ex-jogador do Atlético, porque o futebol amador, se você não sabe, meu irmão, está dando muito dinheiro. Nós tivemos 3 atletas da Copa Itatiaia jogando para o nosso time, e ano que vem vamos ter, já estamos fechando um contrato, né, com o pastor. Aqui você vai jogar, mas você vai ter oração, você vai ter isso, vai ter aquilo. Agora um ganhou neném, nós estamos fazendo agora um movimento de fralda para dar para ele, mandar para ele lá. Então, olha só, é a cultura local. O esporte é muito forte para mim em Sabará. A igreja é aberta, pastor Diego sabe, eu tenho quase uma academia dentro da igreja, mas funcional, na área externa da igreja. A igreja é simples, 70 membros, né, que passa muita luta, muita dificuldade, porque ela tem crescido, desenvolvido, mas financeiramente vai aos poucos, né, irmãos? Então, para que possa desenvolver. O pastor Diego vai lá esse ano, ele vai ver lá melhor em loco. Mas é a cultura, observar isso. Mas nós temos que entender que Deus é o lavrador. Então, é Ele que dá todo o crescimento, como Paulo nos ensinou. E assim, é Ele que dá todo o crescimento. Eu posso fazer todos os esforços, a igreja de João Pinheiro, as igrejas, a denominação, mas o Senhor que dá o crescimento. E claro, irmãos, fazendo a coisa certa, o Senhor vai dar o crescimento. Sabendo muito bem disso, que eu quero destacar aqui, para terminar esse primeiro versículo, que é um organismo vivo. Ela por si só cresce. Eu dou mentoria à Igreja Multiplicadora, aqui no estado, né, e já até pastores fora do estado que estão no meu grupo de mentoria, trabalhando nesse tema de missões nacionais. E
Às vezes o pastor, mesmo começando errado o pequeno grupo, ou algumas ações, meu irmão, vai dar certo no geral. Sabe por quê? É um organismo vivo. O pastor não seguiu aquela regra, aquela cartilha lá de missões nacionais, começou um pequeno grupo assim, sabe? Meu irmão, vai agora. Às vezes o pastor me liga, me chama para conversar, é assim mesmo, vai dar certo, porque a igreja é um organismo vivo, ela cresce, ela desenvolve, amém, irmãos? Porque você é vivo, a igreja é dos vivos, não é dos mortos, não é? Então, assim acontece porque o Senhor é o lavrador. O Senhor é o lavrador. No versículo 2, irmãos, seguindo aí é um ponto difícil, né? Todo ramo que estando em mim, dando fruto, ele corta. E se o Senhor limpa para produzir mais fruto ainda. Esse ponto quer dizer, esse versículo da disciplina. Eu tenho um pé, gente, de amora lá em casa. Janaúba não, Sabará, da Jabuticaba, é amora, é taioba, é oropronobis, é forte isso, viu? Quem quiser precisar disso aí, lá tem muito. Eu corto aquele pé de amor, minha irmã, você vê, facão, vou assim para tudo quanto é lado, deixa ele depenadinho quase lá embaixo. Eu já estou vendo ele florido lá, não sei se a Aline viu, o bichinho já está, mas deve ser dolorido para ele, né? O pé de amora fazer essa poda, mas ele cresce e fica lindo, verdinho, verdinho. Eu corto as bananeiras, que eu trouxe banana, Janaúba é a terra da banana. Eu trouxe muda de Janaúba quando mudei para cá. As bananas não param de crescer, irmão. Tem que estar cortando toda hora e elas crescem mais. É incrível. Deve doer. Na hora que corta a banana, aquela água, né? Que é descendo ali, aquela nódia, não sei se é isso que fala mesmo, e cresce mais. Irmãos, assim o Senhor nos disciplina. E a palavra aqui, meus irmãos, no grego, que ele usa para cortar, é iron, e o iron quer dizer de levantar. Até o nome de banda de rock, hein? Banda iron, olha, tá assim, né? E aí, quer dizer de levantar, quer dizer de erguer. Por que é interessante isso? Porque é para o crescimento. Meu irmão, aí digo para nós, para a minha vida, todo mundo aqui, às vezes já passou um deserto, uma luta, às vezes a poda vem, o Senhor nos disciplina, permite, porque nem tudo que acontece é da vontade de Deus, mas permissão, às vezes que eu sofra, que eu passe por aquele momento difícil, igual Janaúba, irmãos, nossa, sofri muito, tive síndrome do pânico, agora eu tive, estando no Roça Grande, vou fazer 6 anos lá, acho que na metade, eu tive também outra síndrome do pânico, porque muito trabalho, mas lá por causa de toda a situação, e eu deixei aqui família, fui primeiro ministério de tempo integral na minha vida. Enfim, momento difícil, muito choro, como eu disse agora há pouco, saudade dos pastores, amigos, da denominação, da família, pastor Jeremias da 8ª Presbiteriana, eu conheço, né? Pastorei o pessoal dele, alguns, né? Teve lá uma vez ele foi lá me perguntar como que estava a questão da creche, que estava roubando as doações, né? Ele me abençoou de forma prática, que eu estou dizendo, colocou no meu bolso assim, naquela época R$200 era muito dinheiro, mais do que hoje, né? Então, acho que foi uns R$200, perto do fim do ano. Eu vou lá ver a família, eu ali pegamos o carrinho e viemos passar o Natal, o fim do ano, assim, e assim a gente teve esse alento de estar com a família. E isso para destacar que o Senhor, mesmo nesse deserto, o Senhor usa situações para dar um alento. Mas a poda, que é para te levantar, o propósito não é doer. Não é doer. É sim para que tenha frutos. Eu agradeço as correadas do meu pai. Meu pai vem aqui, meu pai é bravo. Então, mas a minha mãe, eu agradeço. Senão eles não colocavam para frente, para cima. Né? E assim é a disciplina. Às vezes a disciplina chega para você, meu irmão, é dessa forma. Como diz lá no grego, interessante, viu, pastor Diego? Essa ideia dessa palavra cortar, levantar, ela poda te disciplina. O seu pai que tem muitas crianças, né, e os mais jovens, às vezes disciplina não é para doer o chinelo, doer a chinelada, a correada, mas é para você crescer, você ser melhor um violinista, você tocar aquilo que você faz para fazer melhor ainda e não desviar desse caminho que o seu pai, sua mãe ou quem está disciplinando. E assim o Senhor faz. Por isso que o evangelho, irmãos, requer renúncia,
O evangelho é exigente. O Senhor só faz isso com os filhos. Se você sente isso, percebe que passou por isso, é porque você é filho. E o Senhor está disciplinando. O Senhor está podando. E Ele faz com o seu povo também. Amém? Depois, versículo 3, a Bíblia que nos limpa, né? Que nos purifica. No versículo 3, que está aí. Vocês são limpos por causa da palavra que eu já tenho falado. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, eu disse dessa crise que eu passei, enquanto outras pessoas passam, eu falo, minha filha, meu filho, meu irmão, minha irmã, entra na palavra de Deus, cai de cabeça na palavra, vai, né? Porque vai te ajudar. A palavra que te purifica, que te faz você liberar perdão, faz você se reerguer. Não tem nenhum coach no universo, não tem nada disso melhor. Qualquer tratamento que não seja a palavra de Deus. Estou falando que sou contra os psicólogos ou psiquiatras, que eu também fui parar lá no Ismael Sobrinho, que é um famoso aí que atende muitos pastores na época. Então, mas a palavra de Deus me ajudou. Então o que eu quero dizer, meu irmão, o Senhor sabe que por causa da palavra que tem falado, nós somos limpos, para ter um casamento melhor, uma família melhor, ser um homem, ser uma mulher melhor, uma filha melhor, e por aí vai. A palavra vai fazer a diferença. E vai fazer toda a mudança. O Senhor sabe disso. E agora nesse ano, você já fez um propósito aí de ler a Bíblia. Leia a Bíblia mesmo, meu irmão. Leia a Bíblia. Ela vai fazer toda a diferença, toda a mudança que você precisa. Tudo que você precisa na sua vida. Depois, no versículo 4, é uma conexão vital. Permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. Porque se não estiver ligado, não vai dar fruto. Precisa permanecer na videira. E aí você observa que essa palavra permanecer, ela aparece a todo tempo. Que a igreja, né, professor Diego, pode até explorar mais no ano. E até o versículo 11, por exemplo, ela aparece 11 vezes. Quase todo versículo tem a palavra permanecer. O Senhor quer falar uma coisa. O pastor Diego deve saber, não sei os outros pastores, mas quando uma palavra repete muito no texto, é muito interessante que Deus quer dizer algo para nós. Deus está dizendo algo. Se eu converso alguma coisa com o pastor Diego sobre dinheiro, Diego, estou passando aperto, Diego. Ô Diego, é isso, Diego, dinheiro. Eu estou querendo, Diego, o quê? Dinheiro. Eu estou dando um assunto ao seu amigo, conversa sobre você, sobre aquele papo, começa assim, devagarinho, e repetindo a mesma coisa. Está querendo alguma coisa, né, maestro? Está querendo alguma coisa, está querendo instrumento seu emprestado, querendo que a orquestra toque lá em Sabará, lá em Belo Horizonte, algum lugar. Mas é dessa forma que o Senhor fala comigo. Quando você lê o texto, o seu devocional, a palavra repete, na exposição bíblica é assim, a gente observa, repete, Deus está querendo dizer alguma coisa. Amém? E assim a palavra permanecer é uma que aparece. Então, ligado a essa conexão vital com Deus, mediante o Espírito Santo. Isso é real, irmãos. Como é real? Porque separado não tem como dar fruto. É uma consequência, é tudo que, como eu disse, da progressão do texto, que vai aumentando, crescendo, para que eu e você possa dar frutos. Não tem como, irmãos, alguém produzir algo. Nós temos que ler a palavra, nós temos que ser incendiados pela palavra e pensar em pessoas, como o pastor Diego disse no desafio, de ganhar pessoas para Jesus. No Instagram a gente vê agora com a mídia, né? Às vezes as igrejas fazendo, tem esse lugar vazio aqui, é para você, né? Os pastores das igrejas com mais mídia aí fazem esses videozinhos aí bem legais. É isso mesmo, esse banco vazio aí é para alguém. É para alguém que nós podemos encher mais essa igreja batista de João Pinheiro, a primeira igreja batista ali de Roça Grande, Sabará, as nossas igrejas, as igrejas que são do Senhor. Mas sem dependência do Senhor, sem estar ligado nele, fica difícil. Olha que imagem linda, bonitinha, né? É como se nós, dependêssemos do Senhor, colocássemos Nós temos que depender do Senhor. Começa a beber essa criança. Como que ela depende, né? Ela depende da mão dos pais. Nós precisamos, irmãos, depender do Senhor. Sem oração, é um princípio claro, norteador, e tudo deve começar com oração. É depender do Senhor, depender da graça dele.
Nós vamos mexer nisso aqui, nós vamos fazer aquilo. Dependência. Quantos desafios igrejas a gente já viu passando financeiramente, o Senhor abre portas incríveis. E o Senhor vai expandindo, crescendo, desenvolvendo. É porque Ele faz e nós estamos dependendo da graça dEle. Estar firme com o Senhor entende todos os propósitos da dependência dEle. Esse resultado de Gálatas 5, 22 a 23, que aí no caso é outro fruto, né? Que nós temos, outro fruto, que aí está tratando de virtudes que nós precisamos ter, outras virtudes. E aí primeiro, esse texto que eu gosto muito também, João 3:30, passa aí parou, para ter mais de Deus, você tem que diminuir. João 3:30, que Ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Amém? Essa é a ideia da dependência. Eu preciso depender do Senhor. Eu preciso ter frio na barriga. Eu achei muito triste, uma irmã, uma vez falou comigo na igreja, uma igreja que eu pastoreava, e ela dizendo assim, pastor, eu não tenho frio na barriga não, porque eu estou acostumado com a igreja, estou tranquilo naquilo que ela ia fazer. Eu achei muito soberba dela, né? Falei, gente, eu tenho quase sempre um frio na barriga, ou alguma questão tensa que eu vou pregar, que eu vou expor a palavra de Deus. Eu tenho isso tudo, e essa irmã não tem. Ela é muito top, né? Ela é muito isso e aquilo. Mas é a soberba que eu conhecia também, ali como era aquela irmã, né? Então, tá 3 classes de ramos também nesse, que nós podemos destacar, irmãos, rapidinho. Os que nada produzem, os que produzem sem disciplina, e os que produzem fruto. Isso nós temos que entender bem, por isso que esse texto é muito bom e norteador. Aí nós vemos Gálatas 5, 22, 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então que você também possa produzir isso, porque produzindo esse fruto, que é o fruto do Espírito, nós vamos produzir frutos de ganhar pessoas para Jesus. Amém? Isso aí, no versículo 6, ainda sobre estar ligado, esteja ligado. A ideia é de permanecer mais uma vez, e aquele que não está ligado é semelhante a um ramo seco. Está vendo aquele ramo seco? E aquela lenha, quem tem fogão a lenha, tem um sítio, a roça, que pega aquela lenha, aquela árvore que não está dando mais nada, vai virar o quê? Lenha, vai virar fogo para fazer alguma coisa. Alguns intérpretes talvez dizem também que aquele que não permanece no Senhor será lançado no lago de fogo, no inferno, né, irmão? Mas é também essas duas interpretações. Fato é que precisamos estar ligados no Senhor, que eu e você precisamos estar ligados de fato no Senhor. No versículo 7, aí nós vemos um resultado da oração. Aquele que permanece no Senhor pode pedir o que quiser e será feito. Aquele que permanece no Senhor pode pedir, será feito. O meu pai e minha mãe, se eu obedecia, eles me davam o que eu podia, que eles podiam e o que eu queria, né? Então a mesma coisa eu com Deus. O Senhor vai dar aquilo que eu preciso, não é aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso, e se for da vontade dele, não é? O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode, como já deu respostas para mim e para você, extraordinárias. E nós pastores às vezes vivemos disso. Eu preciso conversar com aquele irmão lá do violão, do Ministério da Música, ou aquele casal. Ó Senhor, resolve isso para mim. Já na convenção agora, quando eu entrei, sabe, pastor Jessé, pastor Zimar e meus irmãos, pastor Márcio falou, fica de olho nesse missionário aqui. Esse camarada está meio assim. Comecei a orar, irmão, chegando para Jerico, vou ter que demitir esse rapaz, esse jovem. Não produzia, não estava dando mais ali no campo missionário. O missionário, pastor Diego, pediu conta, pediu para sair. Eu falei, glória a Deus, não precisei já dar a canetada no início ali do meu trabalho. Em janeiro, eu entrei em outubro, em janeiro ele pediu para sair. Você já teve respostas assim? Pode de oração, Senhor, me ajuda, é uma situação difícil. E o camarada lá, pastor Diego, o sujeito missionário, foi do nosso tempo de Jubã, rapaz, então fica mais difícil ainda, né? Então, graças a Deus ele pediu para sair.
e assim saiu daquele campo missionário, e hoje está lá outro missionário que já está, né, comprou lote, já deve construir nesse campo aí do nosso estado. Talvez você tenha tantas respostas assim, né? Aquela conversa difícil, aquela situação difícil, e o Senhor responde a gente no tempo hábil, né? Isso é muito bom. O último ponto, irmãos, o versículo-chave aí, como o pastor Diego colocou, que é a vontade de Deus, muito fruto. Lembrando que tem imperativos nesse texto também, não só no 8, mas em toda essa sessão exposta agora. Permanecer, permanecer, permanecer. Os coaches, ou os pregadores também, que misturam teologia com coach, né? Que fala por aí que você é o centro, é isso e aquilo. Eles vão falar de tantas dicas, tantas coisas, e dicas nesse sentido, ou parecidas com essa, na verdade, que não tem nada a ver, e faz toda essa mistura, né? E o fato é que você precisa permanecer em Deus. Isso é. Não é aquela dica de você olhar no espelho e falar que é um leão, que você acordou, né? Essas ideias de coaches aí, né? Que você é uma águia, que é isso. Não. É sim, de fato, ver que o Senhor te criou e você foi feito para glorificar Ele, e que você tem uma missão como cristão. Você tem uma missão como cristão. O John Knox, que é um dos pais do presbiterianismo, na Escócia, ele fala, eu gosto dessa fala dele: ó Senhor, me dá Escócia para o Senhor, senão eu morro. Me dá Escócia, senão eu morro. Um desespero de pregar o Evangelho, um desespero de alguém, de um pastor evangelista, de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Que maravilha! E glória a Deus pela chuva, para que a gente possa produzir mais, muito mais. Olha o versículo 8, que destaca muito bem. Irmãos, o versículo 8 que eu aprendi bastante, e muito sugestivo para esse aniversário, para esse ano, para essa igreja: nós vamos glorificar mais a Deus se dá fruto. Não quero decepcionar os músicos, e nem quem prega, ou qualquer irmão que faz qualquer outra coisa na igreja, mas nós vamos glorificar a Deus elevando vidas aos pés de Jesus. Vocês com essa orquestra linda, outros dons que nós temos, nós podemos levar muitas pessoas a Jesus. Aproveite os dons que você tem. Dons é para servir as pessoas. As nossas igrejas, que têm espaços maravilhosos, a minha eu queria ter um pouco assim de espaço igual a do João Pinheiro, mas às vezes nossas igrejas ficam fechadas a semana toda, né? E sem ter uma aula de música, uma aula de reforço, e a comunidade vivendo as suas mazelas, a igreja que pode colocar mais à disposição. Eu coloquei atividade física lá. Esse irmão, falei do futebol, e para se relacionar, eu entrei para o futebol, faço atividade física, comecei com ciclismo, com a esposa da Érica, o Tarcísio lá conhece, comecei o ciclismo, muito para relacionar com a cidade, eu não sou de lá, foi como em Janaúba que eu fiz. E aí, com essa esposa desse presidente, eu e a Aline discipulamos o presidente, na verdade ele estava desviado, e ela dá essa aula de atividade física, com um projeto segunda e quinta, a igreja aberta. Sempre eu vou lá orar, dar uma palavra, e a Aline também, por exemplo, treina lá. E aí, o que nós podemos fazer para glorificar mais ao Senhor, para dar mais frutos? E esse fruto, na verdade, que é pessoas, não é o fruto do Espírito. Irmãos, é esse desafio. Eu quero mostrar só um pouquinho, para a glória de Deus, aí dos nossos PGMs. Saiu o Expresso Mineiro, não sei se os pastores viram. Aí esse PGM nós vamos multiplicar o tamanho disso. Quase a congregação já, né, irmão? Não pode não, né? Pequeno grupo é pequeno grupo, multiplicador. Nós multiplicamos agora. Nós vamos de 5 PGMs para 9 PGMs. Dentro de um bairro que tem 3 mil e poucos habitantes, né? Ou um pouco menos. 9 PGMs de jovens. Essa irmã veio de outra igreja, muito relacional, essa de branco, vai abrir um PGM na casa, tá vendo que só ela de jovem, só ela de adulta no meio da turma. Eu falei: não, irmã Cida, tem que montar um PGM, vamos colocar um membro lá com a irmã, e a irmã vai chamar essas amiguinhas, tudo assim, só vai chamar. Aí, até aniversário ela leva visitante de gente da igreja, viu?
Tem aniversário que a convidada é a Lela. E aí esses jovens, né, que são lindos aí, que vão abrir, a Lorena está ali, o Emister, que eu falei do projeto, e esse aqui da ponta, o Anderson, conhecido como Magal, um líder muito estratégico, muito bom, e ele que foi liderando essa turma, e agora ele está ficando meio livre comigo, vai me supervisionar, e talvez a gente abra um PGM no Fátima, e deve abrir um PGM no Fátima, que é bem na divisa com Sabará, com Belo Horizonte. Pode passar aí, irmão. Vocês têm mais fotos? Podem passar aí. Aí, ó. Tem que ter o meu foi mais estratégico, eu e a Aline ficamos na casa da irmã Dejanira, bem idosa. Aqui, tá vendo? Tem os irmãos aí da Assis Aziz aqui, dela. Assis conhece essa turma aí. E casa cheia, fotos recentes, olha. Isso, volta agora para o versículo. Isso. E aí eu termino com esse versículo, que está mais à frente, que João 15, 16, que não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, eles lhe concedam. Irmãos, um papo sério aqui, tudo é papo sério, nós estamos falando, né? A mensagem é séria, mas quando nós perdemos o senso da missão, é muito triste, como igreja, então, aí no coletivo, piora. Então, meu irmão, minha irmã, não perca esse senso de missão da igreja. Nós temos agora um ano de muitas possibilidades, 361 possibilidades que nós temos aí durante esse ano de 2026. Pequenos grupos em breve, né, podem abrir, né, pastor Diego? Já essa missão ali em Neves, os irmãos vão começar, mas eu quero desafiar. Paulo entendeu isso em Atos 20, 24, que em nada ele considera a sua vida preciosa, a não ser cumprir a missão que Deus colocou para ele. Claro que ele é um apóstolo, é um pastor, mas nós, irmãos, como igreja, nós precisamos ter esse senso de missão e ajudar o pastor. Pastor Diego, família não está aqui de passeio, não está aqui a passeio, e eu também não. Nós estamos para pregar o Evangelho. A vida é muito curta e nós só temos uma. O homem é destinado a morrer uma só vez. A gente sabe disso. Então, por isso nós temos que trabalhar muito. Eu quero desafiar você, fechar seus olhos e nós vamos orar, agradecer a Deus. Mas mensagem tem que ter desafio. Mensagem tem que ter desafio. Bem levinho. Mensagem tem que ter desafio. Desafio para você que o pastor Diego já colocou, eu repito. Mas para que você coloque mais à disposição do Senhor. Essa igreja que você ama muito mais, entendendo bem as proporções do que eu, e que você está aqui mais tempo, para que a gente possa encher esses bancos até o final do ano. Tem muitas pessoas aqui, tem muitas ações que possam ganhar pessoas para Jesus. Você perdeu o sentido de viver, perdeu o senso da missão que Deus te chamou. Meu irmão, não é só para estar aqui nos bancos, mas é quando você vai, o ID da grande comissão, enquanto você vai e faça discípulos. Eu estou sempre discipulando alguém, irmãos. Eu estou sempre dando estudo bíblico. Como eu falei, eu cresci aos pés do pastor Eupídio Ângelo, já está aposentado. E eu aprendi isso muito, e entendo também que é o senso da minha missão. Estou sempre dando estudo bíblico para não crente. Não crente. E o crente também que precisa. Mas pense em alguém que você possa ganhar para Jesus. Pede o pastor Diego o material que vai usar. Nossa denominação tem tudo facinho. Coloque sua vida à disposição. É só querer. No futebol a gente fala assim, tem que querer. No futebol, nos esportes, tem que querer. Nós temos que querer também. Temos que querer mudar a história de João Pinheiro, de Sabará. Nós temos que querer. Eu quero mudar essa história. Eu quero fazer parte, porque eu só tenho essa vida. Você, meu irmão, minha irmã, entendeu esse desafio? Já foi colocar todo esse culto. Fica em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Você aceita esse desafio com o pastorzão Diego? Meu amigo aqui, pastor Diego, com o Senhor, com a igreja. Fica em pé no seu lugar para nós orarmos. Você aceita esse desafio de pensar em ganhar pessoas para Jesus?
de ganhar, levar pessoas o Evangelho, o santo Evangelho. É o Evangelho que vai mudar a vida das pessoas. Olha essa orquestra linda aqui, ó. Pessoas que foram alcançadas, estão sendo alcançadas. Talvez tenha alguém na orquestra que não entregou a vida para Jesus, né, pastor Gessé? Tem que entrega a vida para Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Segue em Jesus. O Evangelho que transforma. Amém. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite, por 61 anos da igreja de João Pinheiro. Igreja que também amo, que tenho amigos e conheço já desde menino. Muito obrigado por essa amada igreja nesse bairro. Ela que é luz aqui. Usa, Pai, o pastor Diego e toda a liderança. O nosso queridão pastor Bill Hybels disse que a igreja e seus líderes são esperança do mundo. Ó, Pai, que nós sejamos a esperança para o mundo. A igreja, só a igreja que pode mudar, que pode levar, Pai, essa mensagem através do Evangelho. Que não pensa em política, que não pensa em outras coisas que são tão passageiras e tão pequenas nesse tempo, mas o Evangelho que não muda. Tudo pode mudar, mas a Tua palavra não há de passar. Abençoe meus irmãos que ficaram em pé, a igreja do João Pinheiro, abençoe para que eles vivam a missão nesse ano 2026, também a Primeira Batista de Roça Grande, a PIB de Águas Claras, a nossa ABC, a ABAME, a nossa denominação batista no Brasil e no mundo, para que todos possam entender e ter o senso de missão, de ganhar mais pessoas para Jesus. Esse é o desafio. Acenda, Pai, acenda o fogo no nosso coração, aviva-nos cada vez mais, para que a gente possa viver o Teu Evangelho. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. E se tem alguém que não entregou a vida para Jesus, entendeu o Evangelho, procure o pastor Diego ou algum líder aqui da igreja, para que seja chuva de bênçãos na sua vida. Eu tenho certeza que será. Deus abençoe, pastor Diego, toda a igreja, toda a sua família. Continue abençoando, meu amigão. Deus abençoe, irmãos.
Amém. Paz seja o Senhor. E a igreja do Senhor Jesus continuará lutando, frutificando e alcançando vidas para a honra e glória do nosso Deus. E a nossa festa amanhã continuará. Amanhã pela manhã nós teremos às 9 horas a Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas estaremos recebendo o pastor José René Toledo. E às 19 horas estaremos aqui recebendo o pastor Celso José da PIB Itatiaia. E todos que estão aqui, se não tiverem compromisso em suas igrejas locais, são mais do que convidados a estar conosco para continuarmos a agradecer a Deus por este tempo. Se você ainda não tirou uma foto ali naquele mural ali no fundo, que ficou muito bonito, depois passa lá, tira uma foto dos seus 61 anos de vida como igreja. Então passa lá. E agora, após a oração final, nós vamos continuar adorando ao Senhor.